Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Explica no Quadro. Hoje o nosso tema é redução ao valor recuperável de um ativo. Se analisarmos um determinado bem, registrado como ativo mobilizado na empresa, uma máquina industrial, por exemplo, podemos dizer que o custo dessa máquina é a soma do valor pago pela empresa mais os valores pagos para trazer e colocar essa máquina em funcionamento. Custos de instalação, por exemplo, para deixar a máquina funcionando em um determinado local, ou até mesmo frete, pago pela empresa, para trazer a máquina, faz parte do custo. Aliás, no caso do frete, esse valor não seria contabilizado como uma despesa em conta de resultado, mas como um custo, vinculado ao bem adquirido, inclusive com o valor lançado junto com o bem na conta do ativo. Ok, mas acontece que esse bem, ou em nosso exemplo a máquina, que foi comprada por um determinado valor, está sujeita à depreciação, ou seja, à perda de valor pelo uso ou desgaste natural. Até aqui tudo bem. Afinal de contas, máquinas, veículos e muitos outros bens tangíveis perdem valor ao longo do tempo. Significa que do ponto de vista contábil, se adquirimos nossa máquina por R$60 mil, por exemplo, já considerando as despesas adicionais de instalação e transporte, e supondo ainda que tenha tido ao longo do período de um ano depreciação acumulada no valor de R$6 mil, podemos afirmar que o valor contábil da nossa máquina hoje é R$54 mil. 60 mil de custo inicial e 6 mil de depreciação. É uma máquina usada, que segundo os relatórios da contabilidade, possui agora o valor contábil de 54 mil. Aqui temos uma informação importante. O valor contábil, nesse caso, é o valor relativo ao custo de aquisição menos o valor da depreciação acumulada. Depreciação acumulada basicamente significa a soma das parcelas ou valores de depreciação calculados mensalmente ao longo de um período, normalmente um ano. É como se a cada mês a máquina perdesse um pouco de seu valor. E na prática é isso que acontece, em razão do seu uso constante. O que a contabilidade faz é justamente registrar esse valor mensal da perda em uma conta de despesa. E também, claro, em conta do ativo. Mas nesse último caso, servindo apenas para reduzir o valor do bem na contabilidade. Assim como você pode observar em nossos lançamentos. Ok, agora temos duas situações que podem ocorrer com os bens do ativo mobilizado. Ainda que contabilmente esse bem tenha o valor de R$54 mil, pode ser que, se a empresa optar por vender esse mesmo bem, consiga um valor menor do que o registrado na contabilidade, ou seja, menor do que 54 mil. Vamos lá. Em uma negociação e que a empresa, na condição de vendedora, e o provável comprador cheguem a um acordo para a venda da máquina, por exemplo, no valor de R$45 mil, em uma operação totalmente natural e espontânea, já teremos uma situação de perda de valor. Observe, R$54 mil é o valor contábil do bem, e R$45 mil o valor a ser negociado. A propósito, R$45 mil é o que chamamos de valor justo, ou seja, um valor definido pelas partes no momento da negociação em uma operação não forçada. Agora vamos considerar outra situação totalmente diferente. Supondo que, independentemente de vender o bem agora, a empresa simplesmente atualize, a valores de hoje, o valor do bem, considerando todos os benefícios futuros que teria com a utilização e ainda com uma venda futura do bem, mas mesmo assim chegando a um valor presente de R$42 mil. Nesse segundo caso, também teríamos uma situação de perda em relação ao valor contábil atual. Observe, 54 mil é o valor contábil, ok, e 42 mil o valor atualizado de benefícios futuros. Portanto, menor que o valor contábil. Nesse último caso, R$42 mil é o nosso valor em uso, ou seja, considerando em valores atuais os benefícios econômicos futuros que a empresa teria com a utilização do bem, mais uma possível venda. Este vídeo é sobre valor recuperável, e pela definição que encontramos no CPC 01, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, valor recuperável é basicamente o maior valor entre o valor justo, líquido das despesas de venda, e o valor em uso. Dos dois, o maior. Como temos o valor justo de R$45 mil e o valor em uso de R$42 mil, devemos indicar como valor recuperável o maior deles, ou seja, o valor justo.
Agora que sabemos como encontrar o valor recuperável, já podemos entender que a perda por redução ao valor recuperável diz respeito à diferença entre o valor contábil e o próprio valor recuperável. Claro, sempre que o valor registrado na contabilidade for maior. Em nosso caso, o valor contábil antes do cálculo da perda por redução é de R$ 54.000, valor da aquisição menos a depreciação acumulada. E o valor recuperável é R$ 45.000, porque o valor justo é maior que o valor em uso. Portanto, nossa perda é justamente a diferença, R$ 9.000. Logo, guarde isso. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo e o valor em uso, e perda por redução ao valor recuperável é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável propriamente dito. Veja, como a ideia de um balanço patrimonial, onde encontramos os saldos finais das contas do ativo, é evidenciar os valores os mais adequados possíveis para os ativos, registrar somente a depreciação como conta redutora do valor dos bens, às vezes não é suficiente. É preciso, periodicamente, apurar e, se for o caso, reconhecer como despesa também a perda por redução ao valor recuperável. Em outras palavras, é preciso contabilizar como despesa do período o prejuízo que representa a diferença entre o valor contábil e o que seria praticado em uma negociação de venda, em nosso caso o valor justo. E como contabilizamos a perda por redução? Basicamente como contabilizamos a depreciação. Devemos registrar o valor correspondente à perda em uma conta de resultado, ou seja, de despesa, e fazemos o lançamento da contrapartida na própria conta do ativo, mas como redutora. Em nosso exemplo, a perda ficou em R$ 9.000. Teríamos o seguinte lançamento contábil. A propósito, após todo o processo para calcular e contabilizar a perda por redução ao valor recuperável, a empresa terá agora um novo valor contábil, que será basicamente o valor do custo inicial do bem, menos depreciação e também menos o valor da perda por redução. Ou seja, mesmo que a empresa não venha a vender o bem, deverá adotar este procedimento como forma de atualizar o valor do bem nas suas demonstrações contábeis, particularmente no balanço patrimonial. Curta, compartilhe, participe. Explica no quadro. Aulas de contabilidade.